Oi, gente, a paz do Senhor. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento. Se clamares por conhecimento ou por inteligência, alçares a tua voz. Se como a prata buscares e como tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guardem as veredas dos juízos. Ele preservará o caminho dos seus santos. Então entenderás a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas. Pois quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma. Está em Provérbios. Então, como o Senhor fala, se a gente buscar a sabedoria e o entendimento, assim como nós buscamos ouro e prata, Jesus vai dar pra gente. O que ele quer dizer aqui? Muitas das vezes nós estamos procurando tanto bens materiais que a gente esquece dos restantes das coisas que são importantes. Porque quando você tem sabedoria, você tem tudo. Imagina você ser sábio ao ponto de alguém chegar perto de você, como em Salomão, aquelas duas mulheres falam com Salomão: o filho é meu, e a outra fala: não, o filho é meu. E ela fala: não, mas meu filho morreu. Ela deitou em cima do filho dela enquanto dormia, e assim ele faleceu, e ela pegou o meu enquanto dormia. Salomão foi um homem tão sábio que ele soube discernir, e então ele falou: pega a criança, pega uma espada, corta no meio e dá metade para cada mãe. Ele sabia que a mãe verdadeira não aceitaria isso jamais, porque a mãe que é mãe jamais vai aceitar que mate o filho dela. Ela prefere entregar o filho a alguém do que acontecer isso com o filho. Então Salomão sabia que isso ia acontecer. Então Salomão foi tão sábio que falou isso, e assim a mãe verdadeira gritou: não mata ele. Entregue então meu filho a outra. Então Salomão falou: entreguem a criança para a mãe de verdade. Ou seja, olha que homem sábio. Imagina a gente chegar a essa sabedoria, a gente chegar a esse conhecimento. Imagina que lindo. Você às vezes vê alguma coisa, você tá vendo ali, tipo assim, muitas das vezes, muitas das coisas que nós vemos, muitas pessoas falam que não tem nada a ver, mas é um nada a ver que leva para o inferno. E você vê certas coisas que aquilo entra na sua mente, quando você pensa que não, você está vendo coisas mais parecidas e aquilo só vai puxando para você, você vai puxando, puxando. Quando você vê, você já está envolto. Aquilo, muitas das vezes você até volta para o mundo exatamente por causa disso, por causa das ovelhinhas, das raposinhas. Desculpa, não é ovelhinhas, são raposinhas. Por causa das raposinhas, você vai sendo tomado por aquilo, por causa das pequenas coisas. O problema são isso. As pequenas coisas são sempre os problemas. Porque você acha que não, mas para pensar, de pouquinho em pouquinho, quando você menos imagina, aquilo já está tudo tomado. De pouquinho em pouquinho, você vai ver, você já tomou tudo, aquilo já se alastrou. São como pragas as pequenas coisas. Então, você ser sábio a esse ponto de você saber discernir, você entender o que é certo e o que é errado, não precisar de ninguém ficar chegando perto de você e falar com você: olha, isso que você fez está errado. Ou então, olha, o que você fez não está certo. Você sendo sábio, você sendo uma pessoa sábia, mas com a sabedoria de Deus. Não adianta você ser um sábio que tenta ser esperto. Não adianta você ser um sábio que você finge que você sabe das coisas que você não sabe. Você tem que ser sábio da maneira certa. Você tem que ter entendimento da maneira certa e você tem que ter o conhecimento certo. Quando a gente busca, quando a gente quer realmente alguma coisa, a gente vai atrás. Quando a gente busca por sabedoria, a gente acha. Quando a gente pede a Deus por entendimento, Deus dá. Então, a gente precisa muito pedir a Deus conhecimento e sabedoria, porque no mundo de hoje, quando você olha, você pensa assim: não, aquilo tá certo, mas muitas vezes não tá. E aquilo, o mundo tá tão perdido, porque você fala uma coisa assim, aquilo se alastra, vira uma coisa gigante. Quando você vai ver coisas que você realmente às vezes nem falou, as pessoas te julgam, as pessoas olham pra você e falam com você assim: ah, mas porque você é crente você faz isso e aquilo, ou porque você é crente tu não pode. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, gente. A gente é crente, a gente pode tudo. Só que a gente é sábio, a gente tem conhecimento, a gente tem o discernimento do que é certo e errado. A gente sabe que tem coisas que não são pra gente.
Não é porque eu vou numa festa, tudo bem, eu não vou me contaminar, a questão não é a festa, é o que está na festa. Então, tem coisas que você precisa ter o conhecimento e a sabedoria de se afastar. Como aqui fala, né? Se a gente aceita as palavras e esconder com a gente, porque a gente tem que guardar os mandamentos e as vontades de Deus no coração da gente. Quando você sabe, você faz esses dois. Você esconde as palavras de Deus e os mandamentos, mas você tem com ele, com a gente. Onde quer que a gente vai, está com a gente. Porque quando alguém chegar e falar, olha, é isso, isso, isso e aquilo, você vai chegar e você vai falar, não, eu tenho sabedoria, entendimento para saber que isso está errado. Ou eu tenho sabedoria e entendimento para falar com você que não é assim. Então, vamos buscar por sabedoria, vamos buscar por entendimento. Não é questão de religiosidade, é questão mesmo de entendimento, é questão de intimidade com Deus. A busca tem que ser por entendimento de Deus. Não adianta eu andar com uma Bíblia debaixo do braço e não tenho minha intimidade com Deus. Não adianta eu andar com a minha Bíblia debaixo do braço e ir todo domingo na igreja, sendo que eu não oro na minha casa, sendo que eu não busco na minha casa, sendo que eu não tenho um tempo com Deus, que eu não tenho um momento para Deus. Então, nada disso adianta se eu não estou ali na vontade de Deus, no centro da vontade de Deus. A minha prioridade é Deus, o meu alvo é Deus, então eu tenho que fazer isso, eu tenho que buscar isso. Então, guarda no seu coração as vontades de Deus, guardei as palavras de Deus no meu coração para não pecar contra Ele. Exatamente por isso que a gente tem que guardar a vontade de Deus, os mandamentos de Deus no nosso coração para a gente não pecar contra Deus. Porque o pecado contra Deus é triste. Muitas das vezes você sabe às vezes que está errado, mas mesmo assim você peca contra Deus. Só que esse é o problema. Você pode brincar de estar no mundo, mas não brinca de ser cristão. Porque se você brinca no mundo, se você brinca com Satanás, Deus vai lá e te salva. E quando você brinca com Deus? Então vamos parar de brincar com Deus. Vamos aceitar a vontade de Deus na nossa vida, vamos fazer o querer, mas você também tem a sua escolha, você não precisa seguir a vontade de Deus se você não quiser, só que não brinca de ser cristão. A questão toda é essa, não brinca de ser cristão, porque Deus não brinca também com a gente. Deus muitas das vezes é nosso advogado, mas vai chegar a hora que ele vai ser o nosso juiz. E é exatamente por isso que Deus está colocando um monte de pessoas para anunciar a vontade dele. A gente vê por aí muitos vídeos igual aos meus. A gente vê por aí muitas pessoas falando a palavra de Deus. E aí a pessoa fala assim, não, mas nossa, mas para que isso tudo? Para que isso tudo? Porque é o que Deus quer. Deus criou o mundo. Deus fez tudo. Deus deu a sua vida para você. Não é que é porque Deus te deu a vida para você que você ainda eu sou obrigado. Não, você não é obrigado a nada. Mas se você for uma pessoa grata, você vai servir a Deus. E se você for um filho de Deus, você vai servir a Deus de toda vontade. Porque é o melhor lugar, é o melhor caminho que tem. E o conhecimento e a sabedoria também. Se você tem conhecimento, ninguém vem chegar perto de você e falar coisas que podem te levar para o buraco. Ninguém vai chegar perto de você e falar coisas que você sabe que vão te afastar cada dia mais de Deus. Por isso, busquem a vontade, busquem a presença, estejam sempre na face do Senhor. Assim, fiquem com Deus.